Oi, gente, meu nome é Aline Carvalho, eu sou professora de História e hoje eu vou falar um pouquinho com vocês sobre a Primeira Guerra Mundial. É um conflito que vai ter dimensões gigantescas, né? Milhões de pessoas vão morrer nesse conflito. Ele vai durar de 1914 a 1918. O que a gente pode apontar como fato principal para a eclosão da Primeira Guerra Mundial? É importante saber que a Europa estava vivendo um momento de grande prosperidade, de inúmeros avanços científicos, de avanços em todas as modalidades, período que foi chamado de Belle Époque, certo? Esse período de avanço, esse momento por exemplo, do uso da energia elétrica, da iluminação elétrica, da invenção do automóvel, ou seja, inúmeros avanços técnicos científicos. Tanto que quando a Primeira Guerra Mundial ela eclode, você vai ter a analogia de que a Europa estava saindo das luzes, né, do período de luz, para um momento de trevas na história europeia. E a gente tem que entender o quê? Que a Primeira Guerra Mundial ela vai se dever muito ao imperialismo e a disputa entre esses países. O que é o imperialismo? Foi um momento que os países da Europa se lançaram sobre os territórios africanos e asiáticos, tentando abocanhar ali territórios, tentando cada um ter mais territórios do que o outro. Aí a gente destaca o papel da Inglaterra, da França, da Alemanha, né, e de vários outros países da Europa que tinham ali territórios, tanto na África quanto na Ásia, certo? Então, esses países eles saíram ali dominando, conquistando de diversas maneiras, né, principalmente por meios violentos, a população, o território africano e asiático. Soma-se a isso a unificação da Alemanha. A Alemanha se tornou um grande país, uma potência, e também quis impor o seu domínio. E aí, nessa tentativa de impor o seu domínio, ela vai comprar briga com os demais países da Europa, né? Dentre eles a França e a Inglaterra. Então, a partir de 1850, essas potências europeias elas vão tentar conquistar mais territórios, mais mercados e proteger suas indústrias para conseguir cada vez mais riquezas, né, mais poderio ali dentro da Europa. Isso foi gerando uma grande tensão nesse cenário, né? Os países começaram a se mobilizar também militarmente, porque eles pensavam, olha, pode rolar um conflito, né? Pode não rolar, mas pode rolar um conflito. Entre 1905 e 1911, a Alemanha e a França disputaram o território do Marrocos. E por esse motivo, esses países quase entraram em guerra. Então, a gente vê assim que vai ser um período de bastante tensões, que ao mesmo tempo que esses países eles queriam conquistar mais mercado consumidor, eles também queriam dificultar a vida dos seus concorrentes. Para resolver essa disputa, fizeram uma conferência internacional para ver quem ia ficar com o Marrocos. Isso foi em 1906. Decidiram que a França ficaria com o território, a Alemanha bateu o pé, ficou insatisfeita. E aí, os franceses acabaram dando parte do território do Congo para os alemães, na tentativa de evitar uma guerra. E aí, nesse período também, somado essas tensões entre esses países, você vai ter o desenvolvimento de movimentos nacionalistas. Movimentos que não estavam ligados à questão territorial, tanto a questão territorial, estavam mais ligados à questão de etnia, né? Os povos eslavos, os povos germânicos, né? Ligados a essa questão. E aí vai se destacar o pan-germanismo, o pan-eslavismo. O que era isso? A unificação dos povos eslavos num único país, por exemplo. Tá? Esse era um dos objetivos. Aí você vai ter
croatas, húngaros, né? E outros povos de origem eslava, né? Sérvios, os russos também apoiando esse movimento. E na questão do pan-germanismo, então o nome já fala, né? Germânico. Eram os povos de origem germânica se aglutinando ali numa única nação. Esse movimento ele surgiu na Alemanha. E um outro movimento que vai se destacar bastante vai ser o revanchismo francês. O que é isso? Foi um sentimento de vingança, né, de revanche do povo francês contra os alemães. Por quê? Porque teve uma guerra chamada Guerra Franco-Prussiana. Essa guerra que durou de 1870 a 1871, em que os alemães tomaram da França a região de Alsácia-Lorena, que era uma região extremamente importante. Por quê? Porque era muito rica em minérios de ferro. E para quem estudou ali a Revolução Industrial, quem não viu o vídeo da Revolução Industrial vai lá assistir, sabe que minérios de ferro são extremamente importantes para a indústria, né? Tudo que se faz na indústria ali vai levar o minério de ferro. Então, esses movimentos, eles buscavam unir povos de matizes culturais semelhantes, né? De culturas semelhantes, língua, religião, né? Aqueles aspectos culturais semelhantes. Vai surgir conflitos a partir disso, né? Um dos conflitos que eu posso destacar vai ser vai ser o conflito entre Áustria, Hungria e Sérvia, que estavam disputando o território da Bósnia-Herzegovina, né? Bósnia e Herzegovina, que era um território cujo povo era eslavo, certo? Então a Sérvia achava que tinha o direito de anexar esse território. Acabou que os austro-húngaros conseguiram anexar esse território. Então, diante desse cenário de extrema tensão, né, vai surgir o interesse armamentista cada vez maior, de empenhar conhecimento científico para o desenvolvimento de novas armas, de novas formas de aniquilação. Aí, na Primeira Guerra Mundial, você vai ter o surgimento, a criação da metralhadora, da granada de mão, do lança-chamas, entre outros inventos que buscavam tornar as formas de matar cada vez mais eficientes. Esse período em que os países se lançaram nessa corrida armamentista ficou conhecido como paz armada, porque você não tinha um conflito, mas você tinha a iminência de um conflito. Olha, a qualquer momento pode estourar uma guerra e a gente tem que estar armado. Então, muitos países voltaram as suas indústrias para a fabricação de material bélico. Tá? O que é material bélico? São armas. E aí você vai ter também o uso de substâncias químicas, né, na guerra. Gás mostarda, gás lacrimogênio, né, e também o uso do cloro como uma arma de guerra. E aí, a partir de 1907, você vai ter a Europa polarizada, a Europa dividida em dois blocos. Você vai ter a Tríplice Aliança formada por alemães, italianos e austríacos. E você vai ter o apoio também dos turcos e dos búlgaros à Tríplice Aliança. A Tríplice Entente, formada pela Rússia, pela França, pela Inglaterra, apoiada pelos sérvios, belgas e pelos gregos também. O estupim da Primeira Guerra Mundial, gente, vai ser no dia 28 de junho de 1914, quando o herdeiro do trono, o arquiduque Francisco Ferdinando, foi assassinado por um jovem estudante sérvio em Sarajevo, que era a capital da Bósnia-Herzegovina, que era dominada pelo Império Austro-Húngaro. O Gavrilo Príncipe, ele era
integrante de um movimento nacionalista sérvio. E por essa razão, ele atira contra o Francisco Ferdinando e assassina esse cara, né, consequentemente. Detalhe, gente, eu tô gravando esse vídeo hoje, dia 28 de junho de 2020. Coincidência, não? Nesse cenário, a Áustria declarou guerra à Sérvia. E aí, devido à política de alianças que eu já falei, né, tríplice aliança, tríplice entente, entre julho e agosto do mesmo ano, os países que compõem essas tríplices, essas alianças, já haviam declarado guerras uns aos outros, né? A Sérvia, que era, né, um país cujo povo era eslavo, tinha uma aliança com a Rússia. A Rússia falou, pô, tá mexendo com o povo eslavo, né? Não posso deixar isso acontecer. Entrou na guerra. E aí os países que eram aliados da Áustria também resolveram entrar. E aí começou a Primeira Guerra Mundial a partir disso aí. E aí você vai ter aquele sentimento, né, de nacionalismo exacerbado, uma certa euforia por essa questão da guerra, né? Só que com o tempo essa euforia ela foi mudando de euforia para desânimo, porque a guerra ela foi se estendendo, estendendo, estendendo. Porque a guerra começa, ela não tem tempo para acabar, e a população que tá lá naquele meio é que sofre. E a população começa a se sentir sacrificada cada vez mais, né? Os familiares vão morrendo na guerra, alvos civis vão sendo atingidos, e aí esse sentimento ele foi se alterando. É importante salientar que a Primeira Guerra Mundial ela vai ter 3 fases. A primeira fase vai durar de 1914 a 1915. Vai ser chamada de Guerra de Movimento, né? Vai ser marcada pelos países marchando uns em direção aos outros, né? Até chegar em campos de batalha. Os alemães, por exemplo, eles vão invadir a Bélgica e posteriormente eles invadem território francês. Por isso que é guerra de movimento, né? Um país avançando, tentando avançar sobre o território do outro. Os franceses organizaram uma ofensiva e conseguiram impedir que os alemães chegassem até Paris. E aí, a partir daí, a guerra ela vai estacionar. Então, você não vai ter movimentações expressivas ou grandes vitórias nem de um lado e nem do outro. De 1915 a 1917, você vai ter a Guerra de Trincheiras, que é uma guerra extremamente sacrificante e desumana, né? Os caras cavam buracos, trincheiras, ficam lá dentro por dias, semanas e até meses, e nenhum lado vai arriscar muito ali, né? Você coloca sacos de areia ali fora, vou colocar uma imagem para vocês verem como é que funciona a trincheira. Arame para ninguém tentar avançar sobre o lado do outro, né? As famosas concertinas. E que se coloca metralhadoras de um lado e de outro. E dessa maneira você protege todo o perímetro. E não tem estrutura nenhuma para manter pessoas ali com dignidade, né? Não tem banheiro, não tem nada. Os caras ficam lá no frio, na chuva, expostos a todo tipo de intempérie, né? Bastante sacrificante, bastante cruel para com os soldados, a guerra de trincheiras. E você vai ter a terceira fase, de 1917 a 1918, que marca a entrada dos Estados Unidos na Primeira Guerra Mundial e a saída da Rússia, né? A Rússia que em 1917 vai ter a ocorrência lá da Revolução Russa, né? 1917. E aí os russos eles resolvem sair da guerra. Olha, a gente tem que resolver as nossas questões internas primeiramente, né? Então eles resolvem sair do conflito. E os americanos eles entram na Primeira Guerra Mundial. Eu vou parar por aqui para que o vídeo não fique muito extenso. O próximo vídeo vai ser a segunda parte sobre a Primeira Guerra Mundial. E eu vou falar sobre a participação brasileira na Primeira Guerra Mundial. Sim, o Brasil ele vai entrar na Primeira Guerra Mundial, certo? Mas eu vou falar sobre isso no nosso próximo vídeo. Então, acompanhe o canal, curta, compartilhe, né? Esteja aqui prestigiando o canal, nos ajudando e aprendendo história, principalmente, né? Grande abraço a todos e fiquem com Deus.